Olá, boa tarde. Eu me chamo Assi, para aqueles que não me conhecem. E eu gostaria de nessa tarde, hoje é 12 de maio de 2018, são 3 horas da tarde nesse momento. Eu gostaria de compartilhar com você uma passagem bíblica que se encontra registrada no Evangelho de Marcos, no capítulo 10, do versículo 46 ao 52, e o título aqui do versículo é O Cego de Jericó. Essa história é muito conhecida da passagem bíblica e ela mexe comigo, que fala de um cego ali que vivia na beira da estrada, e eu também sou deficiente de um dos olhos, e eu entendo muito e sofri na pele por muitas vezes, apesar de eu não ser cego totalmente, sou só de um olho, né? Mas essa passagem ela mexe muito comigo. Eu gostaria de introduzir para você que ele está registrado então no livro de Marcos. Marcos, ele é o profeta que foi levantado por Deus para pregar para um povo específico, que era para os romanos. Os romanos era o poder que governava na época, e Marcos, ele tem nos seus 16 capítulos, ele tem registrado 19 milagres. Se nós dividirmos por número de capítulos, Marcos é o livro que tem mais milagres na Bíblia, nos 4 evangelhos. Só no capítulo 1 do livro de Marcos tem ali o primeiro milagre, fala sobre um endemoniado, o segundo fala então sobre a cura da sogra de Pedro, e o terceiro fala então sobre a purificação de um leproso. A lepra, como sabemos na época, aquela pessoa que era leproso, ele praticamente era visto como ninguém, ele tinha que estar longe, ele tinha que estar afastado da sociedade. Que essa doença ela era totalmente contagiosa. E Cristo então ele chega e faz 3 milagres. O Espírito Santo relata para os romanos, que era o povo que governava na época. E por que 3 milagres? Por que tantos milagres? Tem 19 milagres registrados no livro de Marcos. E esse livro ele foi especialmente escrito para esse povo, para os romanos. Por quê? Porque os romanos eles governavam na época. Os romanos eles não tinham necessidade de nada. Então Cristo vem como um homem poderoso. Por quê? Eles eram pessoas, uma nação rica que governava, e eles tinham também em suas casas pessoas com deficiências, pessoas que o dinheiro deles não podia fazer nada. E quando Deus apresenta, por intermédio do Espírito Santo, um evangelho falando de uma pessoa, de um Jesus de Nazaré, que faz milagre, que consegue ressuscitar, que consegue curar uma lepra que era incurável na época, que consegue libertar o endemoniado, então isso chama a atenção daquele povo. Cristo, ele fala a língua que nós precisamos ouvir. Então eu gostaria de compartilhar com você nesse momento essa passagem bíblica. Como eu já disse, está no livro de Marcos, no capítulo 10, a partir do versículo 46, que diz assim: Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Versículo 48. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem, e chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Grave isso. Ele lançou a sua capa diante de si e foi ter com Jesus. Está no versículo 50. Versículo 51. E Jesus falando disse-lhe: Que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu Jesus pelo caminho.
Queridos, essa passagem ela é maravilhosa. Quando meditada por mim e por você, e especialmente por aquelas pessoas que passaram dificuldades na vida, que passaram fome, que foram desprezados, aquelas pessoas que estiveram à margem da sociedade, essa passagem ela mexe muito com eles. E se estiver mexendo com você, é que talvez você também se identifique com essa passagem. Mas a primeira coisa que eu queria dizer para você aqui era o local. O local que Jesus estava era Jericó. Diz a passagem bíblica no versículo 46 que então Jesus ele saía de Jericó. Aqui diz na verdade que depois foram para Jericó, ele chegava em Jericó. Há outros evangelistas que diz que ele chegava, mas isso é uma linguagem bíblica, porque Deus precisa alcançar você através da linguagem que você espera escutar. Então diz então que Cristo ele chegava em Jericó e ele se deslocava então para Jerusalém. Queridos, uma coisa importante aqui, essa provavelmente era a última vez. Teólogos e pregadores de todas as religiões, eles têm em tese que essa era a última vez que Cristo passava nesse caminho de Jericó para Jerusalém, e Cristo ele tinha passado desse caminho pelo menos 50 vezes. E esse homem, queridos, ele tinha aproximadamente 35 anos de idade. Certamente todas essas 50 vezes que Cristo passou nesse caminho, esse homem ele ouviu falar. Porque diz aqui o versículo ainda o versículo 47, ouvindo que era Jesus. Então, aquele cego ele não via, mas ele ouviu que era Jesus. E ele não ouviu de repente. Ele vinha ouvindo de outras vezes. Certamente, quando Cristo fez o primeiro milagre, está registrado ali no Evangelho de João, que ele fez ali a multiplicação da água em vinho. Esse caminho era um caminho muito popular, onde o povo passavam e eles iam comentando sobre esse milagre. Esse homem ele escutou já esse milagre. Quando Cristo libertou o endemoniado, certamente pessoas passaram comentando. Tem um Jesus aí, um tal de Jesus de Nazaré, que ele faz coisas extraordinárias. E então foi brotando uma esperança no coração daquele homem, queridos. Queridos, a segunda coisa que eu queria falar para você é sobre a família desse homem. Sabe, as dificuldades que nós temos na vida, muitas vezes a nossa infância, muitas vezes são tantas tribulações que vêm em nossa vida, em nossa infância, que o nosso cérebro simplesmente ele manda uma mensagem para que nós bloqueie, talvez o amor, talvez a oportunidade de se aproximar das pessoas, talvez nós bloqueie um socorro quando alguém vem nos auxiliar. E esse homem, queridos, isso não foi diferente. Esse homem ele passou por muitas dificuldades em sua vida. Mas eu gostaria de falar um pouquinho da infância dele e da família dele. Esse homem, eu vou usar uma obra muito conhecida que vários teólogos usam, que é de um historiador cristão que ele viveu aí no 1º século depois de Cristo, e o nome dele é Flávio Josefo. Flávio Josefo ele escreveu um livro intitularizado de A História dos Hebreus. E nesse livro, queridos, ele traz algumas coisas importantes sobre a vida desse homem, do cego de Jericó, e sobre a sua família. Ele diz, esse homem diz então no seu livro, Flávio Josefo, ele diz no seu livro A História dos Hebreus, que o pai do cego de Jericó, que está identificado aqui como Timeu, Timeu, que está registrado aqui no versículo 46, diz então que esse homem, o pai dele era soldado judeu. Diz a história que esse homem ele trabalhou até a aposentadoria. No momento da aposentadoria, então ele se aposenta e ele muda de profissão, como é de praxe de muito judeu. Diz então que esse homem ele migra, ele se aposenta e ele migra e ele vira então comerciante em Jerusalém. Só, queridos, que diz a história que nesse período quem governava era os romanos. A história diz, queridos, que quando os romanos vieram, eles baixaram um decreto e aconteceu algumas coisas importantes na vida dessa família. Primeira coisa, os romanos eles confiscaram a aposentadoria do pai de Bartimeu e confiscaram todos os seus bens.
Eles ficaram na rua da amargura. Só que diz a história que esse homem ele não aceitou o pai de Bartimeu, aí o Timeu, ele não aceitou essa situação de perder então sua aposentadoria e perder seus bens, e diz então que Timeu, ele junta ali algumas pessoas e ele tenta fazer um mutim contra os romanos. Ele faz um mutim, ele tenta lutar contra os romanos para derrubar os romanos. Só, queridos, diz a história que depois de um certo tempo, Timeu, que era o pai desse cego, ele foi capturado juntamente com sua família. E diz a história, queridos, que os romanos, eles prenderam aquela família, inclusive esse menino aqui, ele tinha por volta de 7 anos de idade. Ele prendeu então o pai e sua mãe, seus irmãos e também a ele, e levaram eles para fora da cidade e sentenciaram eles a uma pena. E sabe qual foi? A morte. E morte por crucificação. A história diz, queridos, que os romanos levam eles para fora da cidade e então eles crucificam ali toda a família. E esse menino ele assiste toda a cena do pai dele sendo crucificado com aqueles cravos entrando em suas mãos. Ele assiste a sua mãe também ser crucificada. Ele assiste os seus irmãos serem crucificados. Só, queridos, como ele era uma criança e os romanos, eles tiveram, entre aspas, misericórdia dele. Diz a história então que essa criança, ela não foi crucificada, ela não foi morta, mas os homens então, os romanos, eles pegaram uma lança grande e transpassaram os 2 olhos desse menino. Que aflição! Que aflição! Quantas dificuldades, quantos bloqueios que esse menino não ficou na mente, vendo ali os seus pais mortos, crucificados. Essa era uma prática natural naquela época, de pessoas baderneiros, como eles chamavam, aqueles que se levantavam contra o poder romano. Eles eram crucificados para que os outros tivessem temor e se assustassem com isso. Então essa é um pouquinho da história de Bartimeu. Quantos bloqueios esse menino não tinha na mente? Agora eu pergunto para você, quantos bloqueios você não tem na mente? Quantos bloqueios eu não tenho na mente de coisas que aconteceram em nossa infância, que nós não conseguimos nos libertar? Nós não conseguimos desbloquear isso de nossas mentes e nós ficamos fechados à mensagem do Evangelho de Cristo. Só, queridos, que diz a palavra de Deus, no versículo 47, então, que ele ouviu que era Jesus, ele vinha ouvindo. E no versículo 48, diz então que ele gritou por Jesus: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas Jesus ouviu. Jesus ouvia desde a primeira vez do seu clamor, desde a primeira vez, desde o dia em que os seus pais foram crucificados, Cristo estava com ele naquele local, queridos. E Cristo não permitiu que esse menino fosse crucificado junto com seus pais, sabe para quê? Para que hoje, nesse momento, a história dele, ela chegasse na minha e na tua vida e pudesse nos motivar e pudesse hoje nos trazer cura à nossa alma e pudesse nos trazer libertação espiritual. Mas eu gostaria de partilhar com você, queridos, no versículo 50, diz assim, ó: e ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Queridos, a Bíblia diz no Evangelho de João, no capítulo 21, versículo 25, que se fosse escrever todas as coisas que Cristo fez, nem todos os livros do mundo caberiam. E o Espírito Santo e Deus e o céu aqui, eles deixam registrado para nós uma capa na palavra de Deus. Certamente, querido, essa capa era algo que esse homem ele usava para se proteger do frio,
do calor, talvez da poeira. Eu sempre pensei desse jeito. Só que essa capa ela tem uma função espiritual grande para a nossa vida. Por isso, Deus permitiu que ela tivesse registrado nas Escrituras Sagradas. Essa capa, queridos, sabe qual era a importância dela? Essa capa, queridos, os romanos naquela época que governava o país, os romanos eram um governo muito organizado. Sabe, as pessoas para pedir esmola no país de Israel naquela época, eles tinham que ter uma identificação, como um crachá, como uma autorização, como uma credencial, igual vemos aí no jogo de televisão, aquelas pessoas que entram no gramado, eles têm que ter uma credencial pendurada no peito, identificando quem ele era, o que ele estava fazendo. E então, queridos, essa capa, os romanos selecionavam alguns dos mendigos, alguns dos cegos, para que tivesse autorização para pedir esmola na cidade. E quero expressar para você uma coisa, que se a pessoa, se o cego, se o deficiente, ele não tivesse essa capa e fosse pego pedindo esmola na cidade, sabe o que acontecia com ele? Ele era sentenciado à morte. Sabe para onde que ia as pessoas que não tinham a autorização dos romanos para pedir esmola na cidade? Sabe para onde iam as pessoas que não tinham aquela capa que era credencial para que ele pudesse ficar à beira da estrada pedindo esmola? O destino das pessoas era Betesda. Está registrado no Evangelho de João, no capítulo 5, do 1 ao 20. E esse homem, queridos, ele tinha credencial, ele tinha capa, só que essa capa era algo muito importante. Se ele fosse pego dentro da cidade pedindo esmola sem essa capa, sem essa credencial, ele estava morto. Então eu quero trazer para você e para mim, nessa tarde de lição espiritual, que esse homem, queridos, ele precisou lançar algo fora. Sabe o que ele lançou fora para estar com Cristo e na presença de Cristo e receber o milagre de Cristo? Ele jogou tudo o que ele tinha fora e foi ter com Jesus. E nessa tarde eu pergunto para você, como exemplo desse homem, o que você está disposto a lançar fora para ir ter com Jesus? Não importa os bloqueios que você tem em sua mente, não importa o que você passou em sua infância, Cristo, Ele fala para mim e para você através dessa capa. Eu e você, nós temos que lançar alguma coisa fora para estar com Deus. Porque, queridos, o milagre só acontece na nossa vida quando eu e você, pela fé, fazemos um esforço para se levantar e estar com Cristo. Porque, queridos, quando nós agimos como esse homem, lançando alguma coisa fora, talvez o que nós ache de mais importante para a nossa vida, Cristo ele vai agir e ele vai fazer infinitamente mais na minha e na tua vida. É isso que está registrado. No versículo 51, diz então, e Jesus falando, disse-lhe, que queres que te faça? E o cego lhe disse, mestre, que eu tenha visão. Eu não sei qual é o pedido que você tem para Cristo nessa tarde. Eu não sei por qual dificuldade você passa, talvez você também tenha uma grande dificuldade com esse homem. Talvez você tenha sentido a rejeição da sociedade. Talvez você tenha alguma deficiência, não sei, talvez um estrabismo, talvez uma doença qualquer, que só o Espírito Santo, só Deus para ler o seu coração e saber que falta tem no seu coração. Deus conhece o meu e conhece o teu coração. Mas eu não sei qual é o teu pedido para Deus nessa tarde. Talvez você esteja pedindo a conversão de alguém da sua família, talvez a conversão de sua mãe, talvez você precise de um emprego. Não sei qual é o teu pedido, mas eu quero dizer para você, queridos, que Deus ele pode fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. E olha a resposta de Cristo, a indagação desse homem no versículo 52, e diz assim, e disse-lhe Jesus, vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho.
Sabe, meu querido irmão, minha querida irmã, meu querido amigo, minha querida amiga, não sei quem vai assistir esse vídeo. Esse homem, ele pediu só para que visse, para que enxergasse literalmente, porque ele teve os 2 olhos transpassados por uma lança e era totalmente cego. Queridos, ele pediu apenas que ele enxergasse. E Cristo olha para ele e diz: vai, você vai ver, só que você vai ter também a vida eterna. Queridos, a Bíblia diz em Filipenses 3, versículo 20, aliás, Efésios 3, versículo 20, Deus diz assim para nós nessa tarde. Acompanhe comigo a leitura, se você tiver Bíblia na sua mão, diz assim, Efésios 3, versículo 20, diz assim: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós. O que você pede para Cristo nessa tarde? Cristo, ele pode fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Foi isso que ele fez na vida desse homem. Foi isso que Cristo operou na vida desse homem. Esse homem pediu apenas que visse literalmente, que conseguisse enxergar ao mundo. Mas Cristo disse: levanta-te. Você vai ver, você vai enxergar, só que eu vou te dar algo que ninguém pode te dar. Eu vou te dar a vida eterna. Não sei a dificuldade que você tem, que você está passando. Deus sabe. E Deus certamente está aí ao teu lado nesse momento. Só que Deus talvez fale ao teu coração nesse momento, o Espírito Santo talvez fale ao teu coração nesse momento que você precisa deixar algo, querido. Talvez você precise deixar algo que está te afastando de Deus, talvez um amigo, talvez a bebida, talvez o vício. Talvez você esteja frequentando lugares que está te afastando de Deus, ou até mesmo o teu emprego. Tem pessoas que te afrontam, e isso te afasta de Deus. E o cego de Jericó, ele mostra para nós, através dessa passagem bíblica, Deus, ele mostra para nós, através do exemplo da vida desse homem, que ele deixou tudo para trás. Sem a capa, esse homem era enviado para Betesda, onde tinha uma multidão de mancos, de cegos, de aleijado, esperando uma ilusão que não era Jesus. Talvez você esteja nessa tarde esperando alguém que não é Cristo, Jesus, que pode tudo e opera tudo muito mais abundantemente daquilo que você espera, o que deseja, o que pede. Mas eu quero trazer nessa tarde para você uma palavra de conforto, uma palavra de amor, uma palavra de carinho, uma palavra verdadeira, que é a palavra de Deus, Mateus capítulo 19, versículo 26, que diz assim: aos homens é impossível, mas a Deus tudo é possível. Sabe, queridos, eu vou aproveitar esse restante de momento, desse restantinho, esses 5 minutos que faltam para testemunhar para você o que Deus fez em minha vida. Eu tive um vício incontrolável durante 22 anos. Eu fiquei preso no laço de Satanás. Queridos, por muitas vezes eu lutei com todas as minhas forças para me libertar desse laço maldito, mas eu não tinha força em mim mesmo. Queridos, o meu casamento ele foi brigas, ele foi dificuldades, ele foi angústia, ele foi choro, foram madrugadas chorando em dificuldades entre mim e a minha esposa, queridos. Mas Deus ele é misericordioso, Deus ele é poderoso e Deus ele opera muito mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos, como nós lemos em Efésios 3:20. Lembro que a minha esposa no ano de 2010, ela começou a escutar uma rádio aqui em Sorocaba, chamado Rádio Nova Mensagem. E um dia, queridos, por volta das 3 horas da tarde, no sábado à tarde, ela tinha chegado do trabalho e começou a limpar a casa e começou a correria do dia a dia, que ela vinha há muitos anos. E nessa rádio ela escutou de um dia que Deus tinha preparado para o homem, para o ser humano. E esse dia era o dia de sábado. Deus dizia que nesse dia
Deus ele deixou preparado para que a gente descansasse e tivesse descanso. E esse descanso ela buscava há muitos anos. O descanso da alma, o descanso do corpo. Sabe, queridos? E nessa rádio ela apontou para que nós seguíssemos uma direção que era a Bíblia, a palavra de Deus. E ela não começou a escutar a palavra de Deus. E começou a tomar muitas decisões em sua vida. Nesse momento ela era professora de catequese na Igreja Católica, com todo respeito a todos os meus irmãos, a quase todos os meus irmãos, meu pai, minha mãe, a você que seja católico, porque os filhos de Deus então, estão em todos os lugares. Mas, queridos, ela começou a buscar através das escrituras e escutando essa rádio, dizendo que tinha um dia, que tem um Cristo, que tem um Deus que veio a essa terra e que podia nos dar um descanso à alma, porque ela estava com a alma cansada, mais de 15 anos de casamento, de tribulação, queridos. Então a minha esposa descobriu que tinha alguém, que tinha uma igreja, que tinha um povo que pregava o que estava na Bíblia. E ela procurou então esse povo e começou a ir na igreja já no início de 2011, queridos. E ela começou a ir a frequentar essa denominação religiosa e foi frequentando até 2014. E eu me lembro que chegou no dia 27 de setembro de 2014. Então a minha esposa resolveu entregar a vida a Cristo naquele dia. Lembro, queridos, que naquele dia a minha esposa, 15 para 5 da tarde, ela fez uma oração de entrega dizendo para Deus: Deus, por favor, em nome de Jesus, eu estou indo para a igreja me entregar a Ti através do que Tu pede em Tua Santa Palavra, mas esse daí, que é o Moacir, eu creio que ele nunca vem. E se ele vier, talvez seja daqui a 30 anos. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero dizer para você que ela não acreditava em mim. Foram muitas as vezes que eu agredi ela com socos e pontapés. Foi muitas as vezes que eu neguei dinheiro para ela comprar um pão, mas eu perdia no jogo. Quantas vezes de perder de 5 mil reais de uma vez só. Só, queridos, que devido ela conhecia a minha vida, ela não acreditava em minha conversão. Ela acreditava que se eu viesse, se Deus tivesse o poder de me trazer, talvez sim, mas seria daqui a 30 anos. E você deve conhecer alguém desse jeito. Só, queridos, que eu quero dizer para você que Deus ele pode infinitamente mais, além do que pedimos ou pensamos. Sabe, queridos, foram 22 anos de jogo, de miséria, foram 22 anos perdido no mundo, fazendo abominações e quebrando todos os mandamentos de Deus. E sabe quanto tempo Deus demorou para operar? Foram apenas 13 dias. Sabe, queridos, em 13 dias, no dia 10 de outubro de 2014, eu, Moacir Barbosa da Silva, eu passei pela maior cirurgia pela qual um ser humano pode passar nessa terra. Cristo, ele desceu do céu, como está registrado no livro de Atos, no capítulo 9, no versículo 5, como ele fez com Saulo de Tarso, arrancando o seu coração. Esse mesmo milagre Cristo fez em minha vida. Foi uma madrugada, queridos, em apenas uma madrugada, Cristo arrancou meu coração e implantou um novinho. Sabe, queridos, a minha esposa, ela pode testemunhar hoje, depois de quase 4 anos, que não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Gálatas 2, versículo 20. Eu queria falar para você nesse momento, em poucas palavras, eu não sei por quem você está orando, mas eu queria dizer para você, sua oração, ela será ouvida e aceita muito além do que você pede. Só que eu quero fazer um apelo para você nesse momento, queridos, para que você tome uma decisão. Tome uma decisão, e é uma decisão muito simples, simplesmente o que você pode tomar decisão para que a sua vida seja transformada, para que a vida de sua família seja transformada, para que a vida daquelas pessoas que você ora seja transformadas.
para que a vida daqueles que você ora para que sejam alcançados, eles sejam alcançados pelo poder de Deus. Você precisa tomar uma decisão. E a decisão é essa: estudar a palavra de Deus, examinar a palavra de Deus e colocá-la em prática. Eu não sei o que você sabe das tradições, eu não sei se você segue o que o teu pai te ensinou, porque eu sempre segui o que o meu pai ensinou até o ano de 2014, quando Cristo desceu, como desceu para Saulo. Saulo também pregava e defendia o que o pai dele tinha ensinado para ele. Mas quando Cristo apareceu no caminho de Damasco e teve um encontro com Saulo, Saulo mudou e colocou em prática o ensinamento da palavra de Deus e teve a sua vida transformada. Por isso o meu apelo para você nessa tarde é que você examine a palavra de Deus. João 5:39. Examinai as escrituras, porque cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Essa é a palavra de Jesus, queridos. João 8:32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Talvez eu estou falando para uma esposa que tenha um casamento destruído. Talvez eu esteja falando para uma esposa que apanha do marido. Talvez eu esteja falando para uma esposa que quer que o marido deixe o alcoolismo, que deixe o vício, que deixe a prostituição. Sabe, minha querida, examine a palavra de Deus. Sabe, queridas, sabe, querida, existe hoje 35 mil religiões ensinando que não está na palavra de Deus. Mas o meu apelo para você hoje, o meu apelo para você hoje é esse: examine a palavra de Deus, ore, estude, não desista, porque a oração de uma esposa, a oração de uma mãe é poderosa. A minha esposa orou por mim durante muitos anos e ela mesma talvez não acreditasse que Cristo poderia ter um encontro comigo dentro do meu quarto em uma madrugada. Mas hoje eu estou aqui testemunhando para você que Deus pode. Hoje não vivo mais eu. Hoje Cristo vive em mim. E eu quero passar para você essa mensagem, não importa quem é você, eu não sei quem essa mensagem pode alcançar. O que eu digo para você é que Cristo pode, Ele pode muito mais do que você pede em sua oração. Feche seus olhos, ore comigo nesse momento. Eu vou colocar minha mão sobre a palavra de Deus e vou fazer por você e por mim nesse momento uma oração verdadeira, uma oração de entrega de coração por inteiro a Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Feche seus olhos. Maravilhoso Deus e grande Pai, eu te agradeço, Pai, nesse momento pela vida, pela saúde, pela proteção. Eu te agradeço, Pai, por tudo que tu fazes e que operas em minha vida, Deus. Pai, por favor, opera na vida e no coração da pessoa que está ouvindo essa mensagem, ó Deus, e opera também no coração do seu esposo, do seu filho, de sua filha, dos seus amigos, opera também, Pai, no coração dos seus colegas de trabalho. Esteja conosco, ó Deus, que o teu Espírito possa me envolver e o envolver a cada dia, Pai. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Um abraço.